Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Carlos Eduardo, acompanharei vocês nas aulas de matemática e suas tecnologias. Na aula de hoje falaremos sobre o Brasil de Brasis. O que significa essa expressão Brasil de Brasis? E como impacta isso nas nossas vidas, né? Você já parou para pensar nisso? Vamos lá, vamos descobrir juntos? Então vamos falar um pouquinho sobre Brasil de Brasis. Você já ouviu falar nessa expressão? Então, na verdade, essa é uma expressão muito boa, porque ela realmente descreve bem o que a gente tem na realidade continental, né, do nosso país. Muitas vezes, né, até quando você vai de um estado para o outro, ou de uma cidade para outra em alguns casos, né, você percebe as grandes diferenças que existem na forma de fazer as coisas, diferenças geográficas, diferenças culturais, as diferenças dos sotaques. Existem inúmeras diferenças que podemos dizer. Podemos aqui elencar, né? Existem as diferenças, lógico, né? Também financeiras que impactam muito, né? Dependendo da região. Então, temos muitos Brasis que podemos dizer que estão dentro de um único Brasil geral, né? Que é o país como um todo. Então, num país continental, a expressão Brasil de Brasis faz todo sentido. Mas vamos compreender melhor, né? Essa expressão no decorrer da aula de hoje, vamos falar mais, né? Então, aqui temos aqui algumas informações, né, sobre o nosso país. Ele é continental, como eu já havia dito, né? E vocês têm aqui alguns elementos, né, para pensar, né? Se você realmente já viajou por algumas partes diferentes da região que você mora e você já teve essa oportunidade de pensar, de avaliar isso, você vai ver como existem diferenças também que são muito enriquecedoras, né? Existem diferenças culturais que fazem toda a diferença você viajar, conhecer, vale muito a pena, né? Conhecer todo o Brasil e as suas diferenças, mas infelizmente também tem um cenário muito difícil, que são as diferenças sociais. Regiões muito ricas, com muitos recursos, populações com muitos recursos, grupos com muitos recursos, e por outro lado tem aqueles outros grupos, né, que estão com muitas dificuldades, até mesmo para ter ali alimentação, ter ali o seu sustento diário. Então essas diferenças gritantes, né, que a gente tem infelizmente, né, elas também fazem parte do que a gente chama de Brasil de Brasis. Então é muito importante a gente conhecer e poder contribuir também, fazer a nossa parte, né, para a gente poder ajudar de alguma forma aí nessas grandes diferenças gritantes que existem no nosso Brasil de Brasis. Então a gente tem aqui, mais uma vez, né, a Bia, nossa conhecida aqui, a Bia Bolos, né, ela se preocupa com essas diferenças, né, essas questões que estamos falando do Brasil de Brasis, quando são diferenças somente culturais, regionais, que enriquecem, né, a vida em sociedade, é muito bom. Mas essas diferenças que também falamos agora há pouco, né, que são sociais, econômicas, grupos que estão muito bem e outros grupos muito mal, né, isso realmente impacta a sociedade de uma maneira muito negativa. Às vezes, na mesma cidade, no mesmo bairro, você vai perceber que existem essas diferenças, né? E aí a Bia está muito preocupada com isso, né? Ela está localizada ali na sua empresa, ela já observou, ela tem um prédio ali onde ela tem o atendimento da sua empresa e ela observou a redondeza, ela já percebeu que existe muitas diferenças sociais também na sua região e ela quer contribuir. O que a Bia pensou? A Bia começou a buscar ONGs, né? Então ela começou a buscar organizações não governamentais que fazem trabalhos sociais. E ela quer contribuir com uma delas, né? Então a Bia agora vai escolher uma. Só que a Bia, ela foi buscar mais informações, ela não quer buscar assim sem ter conhecimento, né? Então o que a Bia fez? Ela foi buscar informações para ver qual que era o enfoque de cada uma dessas ONGs, porque existem ONGs com diferentes enfoques, com diferentes trabalhos, diferentes propostas. Vamos descobrir o que a Bia encontrou na sua região? Então a Bia, ela descobriu que de cada 10 ONGs, né, na sua região, 3 trabalham com ações sociais em geral, né, não tem um foco específico, é em geral, ajuda a diversos públicos. 5 estão voltadas para ações sociais, para as crianças, né, e 2 estão voltadas para ações sociais específicas para os idosos, né. Então ela percebeu de cada 10 ONGs, tinha esse enfoque, né, 5 para crianças, 2 para ações, 3 para ações sociais gerais e 2 eram específicas para idosos, né?
e a Bia vai escolher uma delas, né? E a pergunta que a gente coloca aí para vocês, né, para a gente pensar e ajudar a Bia aqui com a matemática, ao escolher uma ONG, né, qual que seria a probabilidade da Bia escolher uma ONG voltada para crianças, né? Então, a composição a gente viu, né, que são 5 que são voltadas para crianças, 3 ações gerais e 2 para idosos, né? Vamos ver então qual seria a probabilidade, né, da Bia chegar aí, escolher uma ONG e ser voltada realmente para as crianças. Então temos aqui a nossa fórmula da probabilidade. Na nossa fórmula aqui da probabilidade, vocês têm ali na parte de cima o NE e o NS, que representam o número de elementos do evento, né? O que é o evento? O evento é aquele grupo menor, né, que você vai trabalhar, você quer saber qual que é a chance de que ele ocorra realmente, né? Então a gente chama de evento. E o NS é a quantidade de elementos do nosso espaço amostral. O que seria o espaço amostral? São todas as possibilidades. Quando você está trabalhando com probabilidade, você sempre quer ver a chance, né, da ocorrência de um grupo menor dentro de um grupo mais amplo. E esses dois grupos você divide as suas quantidades, né? É a fórmula básica da probabilidade. E aí você sempre faz ali o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então vamos ver como que a gente pode usar, né, essa fórmula para ajudar a Bia aqui na sua escolha sobre uma ONG, né? Vamos ver como que a Bia vai se sair na escolha, quais são as chances, né? Então a Bia queria saber a chance de ela escolher uma ONG e terminar escolhendo uma ONG voltada para as crianças. Então a gente tem 5 ONGs eram voltadas para crianças, né, de cada 10 ONGs, né? Então ali o 10 embaixo como nosso espaço amostral. E aí você faz o processo de divisão, 5 dividido por 10, você chega ali no 0,5. Se você parasse ali ó, no 0,5 como resposta, já seria uma resposta correta. A gente pode trabalhar também resultados de probabilidade na forma decimal. Poderia falar a chance da Bia, né, escolher uma ONG, né, e ser voltada para criança seria 0,5. Eu poderia falar assim também, não tem problema. A gente pode trabalhar na forma decimal as probabilidades, isso é muito comum. Mas também, em alguns contextos, é melhor trabalhar a probabilidade. Então, se você quer aquele resultado que já estava ali estabelecido em porcentagem, né, a gente pode colocar a probabilidade em porcentagem fazendo a multiplicação por 100. Então, a gente fez ali, ó, 0,5 vezes 100, o resultado em termos percentuais, né, a gente chegou agora é de 50, né? Então a Bia teria ali a probabilidade de 50% de ela escolher uma ONG e ela ser voltada para criança. Porque a gente tinha aquela composição inicial, né? Que era 3, 2 e 5. E 5 eram voltadas para as crianças, 3 para objetivos gerais e 2 voltadas para os idosos. Então, ela teria essa probabilidade, como a Bia está preocupada, né, em saber qual enfoque que ela vai dar, que tipo de ação social ela vai apoiar, porque ela está preocupada com essa diferença, né, de Brasil, de Brasis, ela está preocupada com o seu entorno, ela sabe que essa preocupação ela é essencial para todo cidadão, porque isso vai impactar também na nossa vida, na nossa convivência em sociedade, né, no que a gente tem aí de bem-estar também, né, na nossa convivência diária, no nosso convívio aí, no nosso ambiente, no nosso bairro, na nossa cidade. Então, 50% de chance, ela poderia parar ali no 0,5 como resposta, 0,5 seria a probabilidade também, ou ela pode falar que a probabilidade aí é de 50%, tá? Essa é a fórmula da probabilidade, número de elementos do evento dividido no número de elementos do espaço amostral. Solta a vinheta de podcast. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Aqui você sempre aprende bastante em bem pouco tempo. Eu trago para vocês de volta a sessão podcast com um novo tema. E a gente tem aqui o tema Como a matemática ajuda a mapear o Brasil e as suas diferenças. Você já parou para pensar? Então sabemos, né, a dimensão do nosso país, sabemos que estamos falando de um país continental que tem as suas diferenças geográficas, regionais, sociais, culturais, são muitas as diferenças. E a matemática ela pode ajudar. E a gente tem aí uma fotografia dessas diferenças, principalmente pelos dados do IBGE.
E todos os dados do IBGE são expressos por meio da matemática, por meio da estatística. Então, se você quer fazer uma análise mais aprofundada sobre as diferenças, né, do Brasil, a realidade das diversas regiões, a gente tem aí os dados do IBGE, inclusive esse ano, né, foi feito e já está em fase de término e muitos dados já foram divulgados. E depois a gente passa a ter aí a divulgação contínua desses dados para vários outros projetos que são bem interessantes para o mapeamento das diferenças do Brasil. Então, esse tema que a gente tem aqui hoje, como a matemática ajuda a mapear o Brasil e as suas diferenças, principalmente porque foi uma pesquisa ampla feita, né, por meio de uma consulta direta à população, e os dados foram levantados, tabulados e estruturados para análise com a ajuda da estatística, da matemática. Então, a gente tem aí uma visão, uma fotografia geral do Brasil em números. Então, se você tem curiosidade, é só consultar sempre os resultados do IBGE e ver as diferenças regionais, culturais e econômicas e de qualquer outra natureza que estão expressas aí em números. Então, aguardo vocês no próximo podcast. Um forte abraço a todos, até a próxima. Então, pessoal, nesse podcast é bem interessante, né? Vocês têm aí elementos que mostram para a gente como mapear, né, o Brasil e as suas diferenças, né? Vocês vão compreender como é feito um trabalho bem amplo, bem bacana, para conhecer as realidades aí do que a gente chama Brasil de Brasis. Vale muito a pena que vocês ouçam e conheçam mais informações a respeito. Pessoal, é muito importante que vocês acessem, como eu costumo falar para vocês, os materiais complementares aqui no Saiba Mais. Vocês vão encontrar lá os vídeos que estão com uma linguagem, né, bem prática, com exemplos, né, que vão facilitar o percurso de vocês, e vocês vão poder depois praticar até mesmo esses exemplos, né, para que vocês possam ampliar o conhecimento de vocês. Então, não deixem de acessar, o Saiba Mais é muito importante. E aqui eu trago para a nossa reflexão, pessoal. A gente falou na aula de hoje, né, do Brasil de Brasis, e é muito importante esse tema, né? Ele impacta a vida da sociedade como um todo, mesmo que a pessoa não aceite, né? Que ele queira se isolar, que ele não queira pensar nisso. Isso faz parte da nossa realidade e a gente pode contribuir igual a Bia está contribuindo. E a gente tem então essa frase para pensar. Brasil de Brasis é uma realidade, mas podemos fazer a nossa parte como cidadãos atuantes. Assim como a Bia Bolos, podemos apoiar causas sociais e ajudar aqueles que mais necessitam. Ótimos estudos a todos!